Estamos na reta final para as eleições de segundo turno. Doutora Quitéria Pérez, o que o candidato ainda pode e deve fazer até domingo, dia 30? Bom, Minosso, essa é a última semana, né? Estamos muito próximos, no dia 30, domingo, já vai se dar o segundo turno aqui em Blumenau. E nessa reta final, o candidato ainda pode poucas coisas, né? Como, por exemplo, a propaganda eleitoral gratuita ainda acontece até quinta-feira, ainda é permitida a realização de entrevistas, de debates, e a partir daí começa a ficar mais escassa a propaganda, de modo que no sábado, por exemplo, é o último dia para que sejam entregues panfletos, para que haja aquele contato no corpo a corpo, nas ruas, né? Com bandeiraços, com passeatas, caminhadas, tudo isso pode se dar até sábado. Na verdade, até sábado às 10 horas da noite. Depois disso, o que se espera é que o eleitor tenha respeitado o direito de exercer a sua escolha. Para isso é necessário que nenhum ato de propaganda mais aconteça, porque a partir daí é totalmente proibida a propaganda eleitoral. No que cabe ao eleitor, me parece mais brevidade, inclusive para votar, né? Porque são 2 dígitos. Isso, todos nós acreditamos que realmente tudo vai se dar muito mais rápido. Tanto o processo de votação, porque como você disse, são apenas 2 algarismos, né? Apenas um cargo que está sendo objeto da eleição, um cargo para prefeito municipal, e também a apuração vai ser mais rápida, né? Porque o levantamento de dados e a apuração final promete ser muito mais rápida. Aqui em Blumenau, qual é a estimativa para que a Justiça Eleitoral proclame o resultado? Eu tenho sempre muita dificuldade em falar num horário exato, né? Porque nós sabemos que a Justiça vai agir de modo a assegurar a lisura do processo e a segurança do resultado. Então, faremos tudo o que for necessário, mas eu imagino que a brevidade será muito maior do que no primeiro turno. Lembrando que no primeiro turno também poderia o resultado ter sido divulgado muito mais rapidamente, mas tivemos uma intercorrência quanto aos dados de uma mídia, e justamente a última mídia que estava sendo apurada. Então, são estas intercorrências que a gente não pode prever, que às vezes acabam por atrasar um pouquinho o processo. Porque se acontecer um problema de mídia, nós precisamos buscar a urna, que fica guardada em outro local, e a partir da própria urna física gerar novamente o resultado que fica arquivado, fica guardado na própria urna. Mas com certeza será muito rápido. Doutora Quitéria, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, no dia 30, e do contrário, vale a regra também? Essa pergunta é muito importante porque as pessoas têm dúvida, né? Olha só, quem votou no primeiro turno deve votar no segundo, e quem não votou no primeiro também deve. Então, a eleição de segundo turno é como se fosse uma eleição independente. O fato é que há um novo momento em que o eleitor tem esse dever cívico e deve votar. Mesmo que não tenha votado no primeiro turno, mesmo que não tenha justificado ainda, porque aquela pessoa que não votou no primeiro turno tem 60 dias a partir do dia da eleição para justificar. E, inclusive, se não votar neste segundo turno, terá um novo prazo de 60 dias, como se fossem eleições separadas. Mas é preciso lembrar mais um detalhe para que o eleitor esteja bem consciente. Caso no dia da eleição ele esteja fora do seu local de votação, fora do município, então ele deverá justificar o voto. E se ele não estiver em Blumenau, por exemplo, ou Joinville ou Florianópolis, que são as únicas 3 cidades que vamos ter o segundo turno, ele deve procurar no município onde ele estiver qual é o local que recebe as justificativas. Porque em todas as cidades do nosso estado haverá um local de recebimento da justificativa eleitoral. Se o eleitor tiver alguma dúvida, pode consultar no site do TRE onde fica esse local, né? Onde será instalado esse espaço, enfim, essa sede que receberá as justificativas. Obrigado, doutora Quitéria, juiz eleitoral aqui na cidade de Blumenau. Vilmar Minosso para o TVL Notícias.